Naquela cidadezinha tranquila, onde os dias pareciam caminhar mais devagar e os vizinhos ainda se cumprimentavam na rua, havia um homem que andava pelas calçadas como se procurasse algo que não podia mais ser encontrado. Seu nome era Mário. Mário Andrade. Um nome simples para alguém que, até poucos meses atrás, comandava um império de empresas no setor de tecnologia, nos arranha-céus frios e apressados de uma capital distante. Mas agora, ele morava ali, numa casa de janelas grandes, rodeada por árvores antigas e silêncios novos. Depois que perdeu Helena, sua esposa de décadas, Mário decidiu desaparecer do mundo que conhecia. Vendeu tudo. Quase tudo. Guardou apenas as lembranças e os hábitos. E um desses hábitos era comprar flores, sempre as mesmas, lírios brancos, os favoritos de Helena, para visitar seu túmulo todos os dias, sem exceção. Foi assim que ele conheceu Júlia. Júlia era dona de uma floricultura simples, num cantinho da praça principal. Sua loja parecia ter parado no tempo. Uma porta de madeira azul clara, com tinta descascando nas bordas, sinos que tilintavam sempre que alguém entrava, e vasos de margaridas na janela. Ela cuidava das flores com um carinho quase maternal. E embora seus olhos carregassem uma história que poucos conheciam, ela sorria com uma delicadeza que fazia a cidade parecer mais viva. Mário chegava todos os dias, pontualmente às 9. Não falava muito. Escolhia os lírios com a precisão de um homem que não queria errar com os mortos. Pagava, agradecia com um aceno discreto e desaparecia pela rua de paralelepípedos, como se fosse engolido por lembranças. Júlia observava tudo em silêncio. E, aos poucos, começou a esperar por ele. Certa manhã, as nuvens pareciam mais pesadas do que o normal. O ar estava denso, como se carregasse uma notícia que ainda não tinha sido dita. Mário entrou na floricultura, como de costume, mas ao procurar pela carteira no bolso do paletó, percebeu que a tinha esquecido em casa. Por um instante, o tempo parou. Ele ficou ali, desconcertado, entre os lírios e as palavras que não encontrava. Pode levar, disse Júlia, interrompendo o silêncio. Hoje é por minha conta. Mário levantou os olhos pela primeira vez, de verdade. E ali estavam os dela, gentis, firmes, sem pena. Apenas uma gentileza sincera. Ele hesitou. Eu posso voltar mais tarde e pagar. Não precisa. Helena não esperaria, certo? Ele engoliu seco. Como ela sabia o nome de sua esposa? Você fala o nome dela com tanto amor, eu só imaginei. Ele pegou o buquê. Pela primeira vez, sorriu, não de alegria, mas de gratidão. E naquele dia, ao deixar a floricultura, algo diferente se mexeu dentro dele. Como se o peso no peito tivesse cedido, só um pouquinho. Na manhã seguinte, Mário acordou mais cedo do que o costume. O céu ainda estava em tons de lavanda, e a cidade parecia suspensa num sonho. Pela primeira vez desde que se mudará, ele abriu as janelas da casa. Deixou o ar da manhã entrar, trazendo com ele o cheiro do café das padarias, do pão recém-saído do forno, das árvores molhadas pelo orvalho. Havia algo diferente nele. Não era alegria. Ainda não. Mas era uma espécie de curiosidade. Como se quisesse ver o que aconteceria se deixasse o dia tocá-lo um pouco mais. Vestiu seu paletó habitual, ajeitou o relógio de pulso, que há tempos já não marcava mais do que os segundos arrastados da saudade, e caminhou até a floricultura da esquina, sem pressa. O chão de paralelepípedos parecia mais firme sob seus pés. Quando chegou, Júlia estava de costas, regando as hortênsias. Seus cabelos castanhos estavam presos de qualquer jeito, e ela usava um vestido florido, simples, mas com algo de bonito na forma como se movia. Como se pertencesse àquele lugar, àquela calma. Bom dia, seu Mário, disse ela, sem virar. Esqueci de te contar ontem, os lírios de hoje chegaram mais abertos. Estão lindos. Ele sorriu, surpreendido pela forma como ela parecia já saber que ele voltaria. Bom dia, Júlia. Hoje trouxe a carteira. Ela deu uma risada leve, dessas que não se ouvem mais nas cidades grandes.
Hoje é só aceitar. Depois a gente vê os acertos, brincou, entregando-lhe o buquê como quem oferece um segredo. A troca parecia simples. Mas ali, entre flores e silêncios, algo estava se transformando. Nos dias seguintes, Mário passou a notar coisas que antes ignorava. A menina do vestido amarelo que sempre dava um beijo na testa da avó na padaria. O senhor de boina que alimentava os pombos na praça. O sino da igreja tocando ao meio-dia, seguido por crianças correndo da escola. E, claro, Júlia. Sempre ali, entre vasos, tintas de terra e pétalas caídas. Sempre com um novo buquê preparado. Mas agora, ela o esperava com uma xícara de chá. Um comentário sobre o tempo. Um poema que encontrou no fundo de um livro antigo. Ele, sem perceber, começou a levar outros tipos de flores além dos lírios. Margaridas. Cravos. Girassóis. Para Helena? Ele balançava a cabeça. Não. Essas são para casa. Ela não dizia nada. Apenas sorria, cúmplice. E assim, Mário foi voltando. Pouco a pouco. Voltando de onde havia se escondido desde que Helena se foi. Voltando a enxergar a beleza dos gestos pequenos, do cuidado sutil, da presença silenciosa de alguém que não exige nada, mas oferece tudo. Naquela cidade pequena, todos pareciam saber algo sobre todos. Mas Júlia era exceção. Tão presente, ao mesmo tempo, tão discreta. A floricultura era sua única fonte de renda. E sua única companhia, na maioria dos dias. Ela não tinha filhos. Nunca casou. Não por falta de pretendentes, mas porque o coração dela sempre foi mais paciente que o mundo ao redor. Aprendeu cedo que a vida pode ser gentil, e pode ser dura. Às vezes, ao mesmo tempo. Morava sozinha, nos fundos da própria loja, onde uma cortina colorida separava a vida pública da vida íntima. Poucos sabiam disso. Menos ainda sabiam que, todas as noites, ela escrevia cartas para a mãe, falecida há anos. Cartas que não seriam lidas por ninguém. Apenas deixadas em uma caixinha de madeira, no canto da estante. Hoje o Mário levou cravos. Ela escreveria naquela noite. Não falou muito, mas ficou um pouco mais. A cidade anda mais bonita desde que ele chegou, ou talvez eu esteja começando a vê-la de novo. Enquanto isso, do outro lado da praça, Mário observava a mesma cidade de uma janela silenciosa. Pensava nela mais do que admitia. Na simplicidade de seus gestos. No jeito como ela falava das flores como se fossem gente. Certa tarde, a chuva caiu sem aviso. E com ela, o costume de visitar o cemitério ficou para depois. Ele decidiu esperar sob o toldo da floricultura, e Júlia, que fechava a loja mais cedo em dias assim, o convidou para um chá. Ele hesitou. Não entrava na casa de ninguém há meses. Mas entrou. Era um espaço pequeno, cheio de cores suaves, livros antigos e vasos improvisados com garrafas recicladas. O cheiro era de hortelã e papel amarelado. É simples, disse ela, servindo o chá. Mas gosto daqui. Me faz companhia. Ele olhou ao redor. Tudo ali parecia carregado de alma. Tem muito da sua Helena na sua casa? Ela perguntou, sem malícia. Ele demorou a responder. Tinha. No começo. Depois ficou doloroso demais. Agora, só uma foto. E uma xícara que ela adorava. Não consigo me desfazer dela. Júlia apenas assentiu. Não tentava consertar a dor dos outros. Apenas respeitava. Naquela noite, Mário não voltou direto para casa. Caminhou sem rumo, como fazia nos primeiros dias após a perda de Helena. Mas dessa vez, havia algo diferente em seus passos. Um certo calor. Uma memória nova, entre tantas antigas. Júlia, com seu jeito calmo, estava cavando um espaço no vazio dele, sem pressa, sem prometer nada. E ele estava permitindo. No dia seguinte, choveu de novo.
Mas Mário apareceu mesmo assim. Sem flores. Sem pressa. Só ele. E Júlia abriu a porta antes mesmo do sino tocar. Underline, 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 underline. As manhãs na cidade agora pareciam mais vivas para Mário. A dor ainda existia, sim, mas algo dentro dele, algo adormecido, começava a se mexer. Já não era mais apenas o viúvo milionário comprando flores por hábito. Agora, ele atravessava a praça com outra expectativa. Um desejo leve, quase imperceptível, o de ver Júlia. E ela, por sua vez, percebia. Não comentava. Não cobrava. Mas seus olhos sorriam antes mesmo da boca. Era o tipo de mulher que sabia acolher sem abraçar, e tocar sem encostar. Em uma dessas manhãs, ele chegou mais cedo que o habitual. Trazia uma caixa pequena, embrulhada com papel craft e uma fita bordô. Para você. Disse, sem introduções. Júlia ficou sem reação por alguns segundos. Para mim? Mas hoje nem é meu aniversário. Nem precisa ser. Respondeu, desviando os olhos. Achei que podia gostar. Ela desfez o laço com cuidado, como quem abre algo frágil. Dentro da caixa, havia um broche antigo, em forma de flor, com um acabamento em ouro fosco. Era simples, mas lindamente detalhado. Uma peça de antiquário, visivelmente escolhida com carinho. É lindo, Mário, disse ela, surpresa e tocada. Mas por quê? Ele demorou a responder. Porque faz tempo que eu não vejo alguém cuidar tão bem do que é pequeno. Ela abaixou os olhos, sorrindo. Aquilo a desarmou. Não pela beleza do presente, mas pela sinceridade do gesto. Havia ali uma troca de alma silenciosa. Eu vejo você, que não precisava de mais palavras. Naquela tarde, pela primeira vez, foi Júlia quem fechou a floricultura mais cedo. Convidou Mário para uma caminhada pelas ruas mais altas da cidade, onde as casas antigas pareciam guardar histórias nos telhados. Conversaram sobre tudo, e sobre nada. Sobre livros que marcaram, filmes esquecidos, receitas que sempre davam errado. Riram. Sim, riram. Mário não se lembrava da última vez que havia rido com vontade. Mas ali, ao lado dela, o riso veio fácil, como se tivesse esperado exatamente por aquele instante para se libertar. Sabe, Mário, disse Júlia, ao fim do passeio. Às vezes a gente planta flores achando que é pros outros. Mas elas acabam florindo dentro da gente mesmo. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela por um instante mais demorado. E foi nesse silêncio que nasceu a primeira faísca do que poderia ser um novo amor. Mas nenhum dos dois ousava nomear ainda o que estava crescendo entre eles. Ambos tinham cicatrizes. Ambos sabiam o peso de esperar demais das pessoas. Por isso, deixavam acontecer devagar. Como uma semente que ninguém força a brotar, apenas rega, dia após dia. E no dia seguinte, ao chegar na floricultura, foi Mário quem disse: Hoje não vim buscar flores. Só vim te ver. Na manhã seguinte, Mário fez o mesmo trajeto de sempre. Sapatos bem polidos, mãos nos bolsos do sobretudo. O vento estava mais frio do que nos outros dias, e o céu, de um cinza contínuo, parecia anunciar algo que ainda não tinha nome. Ele chegou à floricultura. Mas o sino não tocou. A porta estava fechada. Nada ali parecia fora do lugar, exceto a ausência dela. O toldo abaixado. As janelas fechadas. Nenhuma flor exposta. Júlia não estava. Mário esperou. Passou uma hora sentado no banco da praça, de frente para a loja. Tentou justificar mentalmente, talvez estivesse doente. Talvez tivesse viajado. Talvez tivesse decidido ir embora. Mas não. Júlia era do tipo que avisava. Que respeitava presenças.
que não sumia. No dia seguinte, a loja continuava fechada. No outro também. Ele perguntou discretamente aos vizinhos. Ninguém sabia. Ninguém tinha visto. E foi então que, ao passar pela lateral da floricultura, viu uma pequena caixa de papelão, deixada sob a soleira da porta dos fundos. Curioso, se aproximou. Dentro, havia apenas um bilhete, rabiscado com a caligrafia que ele já começava a reconhecer. Às vezes, a gente precisa voltar ao lugar onde se perdeu, para entender onde pode florescer de novo. J. Não havia mais nada. Mário voltou para casa levando aquele bilhete como quem carrega um espinho no peito. Não dormiu. Não comeu direito. Passou os dias andando em círculos dentro da própria casa, e dentro do próprio vazio. Sentia falta da voz dela, do cheiro das flores, do jeito como ela dizia coisas profundas como quem fala do tempo. Era estranho. Ele não percebera que já precisava dela. Foi só na ausência que entendeu, Júlia tinha se tornado o fio que ligava seus dias. O perfume de algo novo. A prova viva de que ainda havia vida depois da dor. No fim daquela semana, ele tomou uma decisão. Pediu ao motorista para preparar o carro. Não sabia ao certo para onde iria, mas sabia o que procurava, ela. Revisitou todos os lugares próximos. Os mercados da cidade vizinha, o santuário onde ela já havia comentado que ia quando precisava pensar, a antiga casa da infância dela, onde viveu com a mãe. Mas Júlia não estava em lugar algum. Foi só no 8º dia que ele voltou à floricultura, vencido pela saudade. Caminhou até a porta, só por hábito. E lá estava ela. Sentada no chão, com luvas de jardinagem e um sorriso triste, porém sereno. Ela levantou devagar, surpresa ao vê-lo. Não esperava. Júlia, ele disse, com a voz embargada. Eu achei que você não voltaria mais. Ela respirou fundo, limpando as mãos no avental florido. Eu precisei ir rever lembranças. Silenciar o coração. Tive medo de ficar. Medo? Ele se aproximou um passo. Do quê? De me apegar a alguém que ainda ama outra mulher. O silêncio pesou por um momento. E então, Mário tirou do bolso um envelope. Escrevi isso ontem à noite. É para ela. Disse, se referindo à esposa. Minha última carta para Helena. Hoje, quero falar com você. Ela não respondeu. Mas os olhos se encheram de lágrimas. Naquela manhã, não houve flores. Não houve vendas. Apenas o reencontro de duas almas que finalmente entenderam: o amor não precisa substituir outro. Ele pode apenas recomeçar.